porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo. E eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistirão. E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão. E vou ficar lá Até te encontrar, ó Pai. Eu vou na casa e vou fazer morada. Aleluia. Você pode estender suas mãos? Porque há um tempo atrás talvez você estaria em qualquer outro lugar. Quantos lugares talvez você já passou? Quantas noites talvez você já viveu em alguns lugares aí fora? Mas hoje você está na morada. Hoje você está na presença. E nós devemos agradecer a Deus por esse motivo. Pai, queremos simplesmente te agradecer, papaizinho, porque o Senhor tem nos resgatado, porque o Senhor tem nos curado, porque o Senhor tem nos transformado. Paizinho, nós queremos te louvar, Deus, e dizer, Pai amado, que nós somos gratos pelo seu resgate, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Ah, Senhor Jesus, a melhor coisa que tem é gastar os nossos dias na sua presença. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outros lugares. Nós abençoamos as pessoas que puderam estar aqui hoje, estão aqui para te celebrar, para te cultuar, e que o Senhor venha nos encher de vigor, nos encher de graça, nos encher de misericórdia. Que o seu favor, Deus, venha nos alcançar. Somos carentes e precisamos da sua misericórdia. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos pais, guarda a nossa família, e que a tua presença, Pai amado, venha estar em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Ele? Deus é bom. Antes de sentar, você vai dizer para umas 3 pessoas: você não perdeu tudo, ainda tem um caminho. Após dizer, você pode sentar, fique à vontade. O culto 1 foi uma bênção, tenho certeza que o culto 2 será melhor ainda. E eu vou usar o mesmo tema, a mesma história, mas Deus ele nos usa de maneira multiforme. E eu quis dar um alerta para as pessoas, para os jovens, porque hoje eu me deparo com uma juventude perdida, sem direção, uma juventude que precisa de uma luz, uma juventude que precisa de um farol. E eu vou pegar a história hoje do filho pródigo, que todo mundo conhece. Essa pessoa que tinha tudo dentro da casa, resolveu experimentar o que o mundão tinha para oferecer. E nós vamos verificar durante a história que o mundão ele te dá com uma mão, mas tira com as duas, te deixa escravo de situações. E nós precisamos entender que embora um dia ou outro podemos estar aí perdidos, precisamos entender que ainda existe um caminho. E esse caminho é o caminho que me leva para a salvação. Coloca para mim, por gentileza, Lucas capítulo 15. Eu vou ler do 17 ao 20. E eu quero que você preste atenção nos detalhes da Bíblia, porque é isso que faz toda a diferença quando eu sou ministrado pela palavra. E diz assim a palavra de Deus: caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho.
trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E ele ainda estava longe. Olha esse detalhe, o pai ainda estava longe. Quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente, ternamente o beijou. Situações de jovem, juventude que está em nossa vida, tudo pode acontecer. Eu duvido uma pessoa aqui que nunca caiu, que nunca falhou, que nunca pecou. Se você está nessa terra, você nasceu no modo Adão. E o modo Adão é o modo de pecado. E só quando eu me converto, só quando eu me entrego a Jesus, que eu saio do modo Adão e entro no modo Jesus. E é esse modo que libera o caminho. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então nada acabou, nada está acabado, nada está destruído. Ainda existe um caminho. O problema não é cair, o problema é permanecer caído. Lúcifer, que foi um anjo de luz, ele caiu. E ao cair, ele permaneceu caído. E ao permanecer caído, ele quer levar todos nós para esse caminho de perdição. E esse filho pródigo, que tinha tudo em casa, tinha bom alimento em casa, tinha pai em casa, tinha tudo o que precisava em casa, um dia ele pensou: vou viver aquilo que o mundão tem para me oferecer. E quando ele saiu para experimentar o que o mundo tinha para oferecer, lá ele se tornou escravo daquilo que alimentava ele. Mas a diferença é que mesmo perdendo tudo, ficou sem nada no bolso, não tinha mais recurso, não tinha mais nenhum tipo de dinheiro, veio a fome, deseja comer comida de porcos, mas ele cai em si, e ele lembra que existia um caminho. E o versículo 17 diz: caindo em si. E hoje, que alguns de nós venhamos cair em si. Por quê? Porque o pecado, ele promete tudo, mas na verdade o pecado rouba tudo que Deus colocou em você. A única coisa que pode me afastar de Deus é o pecado. Jesus na cruz, ele não tinha medo das pancadas, da rejeição, dos açoites que tomou. O maior problema de Jesus naquela cruz, simplesmente foi o pecado. Porque ele se fez homem, ele pegou o nosso pecado. Então ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. O maior medo de Jesus naquele período era estar revestido do pecado e longe de Deus. Porque o pecado, ele é prazeroso, ele é gostoso. Dar um rolezinho é da hora, zoar é da hora, usar droga deve ser bom, porque senão o camarada ia se destruir, não ia se viciar. Deve ser um prazer, deve ser uma coisa loucura ali. Encher a cara, passar vergonha na rua, para alguns isso é maravilhoso. Só que o pecado, ao mesmo tempo que ele gera prazer, ele tem o poder de roubar tudo. Rouba a dignidade, rouba a presença de Deus, rouba, meu irmão, a sua alegria, rouba a sua pureza. Você pega uma jovem que está na igreja pura, louvando, adorando a Deus, coisa mais linda do mundo. Você fala: Deus está ali. Entra o pecado, de um dia para o outro, fala: misericórdia, o que aconteceu com essa pessoa? Esse é o poder do pecado. O pecado, ele te promete tudo, mas na verdade o pecado, ele te rouba de tudo. E hoje tem alvará de Deus hoje para a sua vida, que é para o pecado nunca mais te aprisionar, mas para você ter uma liberdade que só pode encontrar pelo caminho. Agora, o caminho, meu irmão, de um resgate, um caminho de um alvará de soltura, um caminho de uma blindagem, chama-se encarar a realidade. O jovem disse: ó pai, eu pequei. Confessou. Pequei contra o céu e contra ti. Deu detalhes. Qual o seu problema, pastor? Estou num pecado. Qual? Pastor, eu estou triste. Qual o motivo? Pastor, são muitos motivos. Não, qual? Qual é a sua realidade? O que trouxe você aqui essa noite? Alguns estão aqui no culto 1, culto 2, vai ser ministrado de novo. Daqui a pouco tem outra ministração lá em cima. Porque nós precisamos, meu irmão, te limpar desse pecado, dessa sujeira. Mas você precisa se encontrar com a sua realidade.
Porque Deus, Ele nunca vai curar aquilo que está escondido. Deus só cura aquilo que está exposto. O maior exemplo foi Jacó. O maior exemplo foi esse homem, relatado na Bíblia, que é essa parábola do filho pródigo. Quando ele fala: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, foi o momento, meu irmão, que ele se deparou com a sua realidade. Foi o momento que ele mostrou a sua vulnerabilidade. E é nesse momento que o céu te acompanha. É nesse momento que a restituição chega. É nesse momento que a restauração ela te encontra. E é aquilo que não tinha mais caminho, é aberto um caminho, você anda por esse caminho, existe um processo, e esse processo vai te levar à salvação, vai te levar a você ter um encontro com esse Deus maravilhoso. Porque esse pai do filho pródigo, ele representa o próprio Deus, ele representa a salvação, ele representa o seu Cristo. E hoje Deus te trouxe aqui por esse caminho para dizer: ainda tem uma saída, e a saída sou eu. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E hoje Ele quer trazer para você restauração. Coloca para mim o Salmos 32, versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri, não escondeu. Ele mostrou a minha iniquidade, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Primeiro, confesso. Segundo, eu mostro. Terceiro, o que é? Minhas transgressões. Quarto, Jesus perdoa. Qual é o caminho, meu irmão, para o perdão? Confissão. Qual o caminho do perdão? A vulnerabilidade. Qual o caminho do perdão? Arrependimento. A qualidade maior desse filho pródigo chama-se arrependimento. A nossa maior dificuldade hoje é a falta de arrependimento. Nós estamos errando e encontrando muletas para justificar o nosso próprio erro. E sempre que você faz isso, meu irmão, você fica próximo do pecado e longe de Deus. O melhor lugar para o inimigo te esconder se chama igreja. E hoje esse culto é para vocês que estão da casa. É hora de você mostrar para Deus as suas iniquidades. Eu falei no primeiro culto, eu vou dizer no segundo culto. O pecado é igual o cartão de crédito. Você passa agora, mas vai ter o pagamento depois. Todo pecado ele traz consigo as suas consequências. O pecado eu vou curtir agora, não estou nem aí, vou passar no crédito, não vai ter nada agora, só vou viver a loucura agora, não há problema nenhum, mas daqui a pouco vai chegar a sua consequência. Pecado é igual cartão de crédito. Passo agora, vou curtir agora, mas daqui a pouco a fatura ela chega na minha vida. Jesus é o contrário. Ele pagou o preço por mim e por você na cruz. O cheque foi pago, meu irmão. A conta foi paga. Ele é o caminho. Pastor, eu perdi tudo, mas eu vou repetir. Ele é o caminho. E o que eu preciso? Eu preciso encontrar minha realidade. Eu preciso ter comprometimento. Eu preciso ter direção. E eu preciso dizer: Pai, eu sou assim. Mas se eu estou confessando para o Senhor que eu sou assim, daqui a pouco eu sei que o Senhor vai mudar completamente a minha história. Lembra quando você chegou na igreja? Como é que você era? Marrento, uma briga, confusão. Ou não é para sentar aí não, vou sentar aqui porque eu quero ver quem vai me tirar. E aí Deus vai moldando. Nem meu pai fala assim comigo, nem minha mãe fala assim. Quem é você para falar assim comigo? Aí Deus vai moldando, Deus vai curando, Deus vai purificando. O melhor processo de um barro, após ele ser escolhido, é o processo do molde. Porque o molde tem a ver com mão, mão tem a ver com digital, e digital tem a ver, eu vou ter as características do meu Criador. Sem isso, eu sou uma vítima ambulante do diabo, me jogando para um lado e para o outro. Mas quando Deus me pega, quem aqui Jesus pegou, levanta a mão. Quem aqui está na presença de Cristo, levanta a mão. Aguenta firme, meu irmão. O processo de você do molde ainda nem começou. Deus não cura aquilo que você esconde, Deus cura aquilo que você expõe. Porque normalmente aquilo que você esconde te controla. Eu nem falei isso no primeiro culto, mas é uma verdade.
tudo aquilo que você esconde é porque esse negócio te controla. O vício, a pessoa esconde, ela não expõe, tem vergonha. E na verdade aquilo controla ela. Pornografia, ninguém fala nada para ninguém. Ninguém está sabendo, você esconde. E tudo que você esconde, na verdade, te controla. Masturbação, você tem coragem de falar para alguém que você masturba? Não falo, te controla. Mas tudo aquilo que você expõe, tudo aquilo que você mostra, o diabo não tem mais legalidade. E é a hora que Deus ele entra, meu irmão, e muda completamente a nossa história. E aquilo que era sofrimento se transforma em algo mais poderoso que Deus ele pode nos usar. E Deus ele sempre vai usar o seu ministério onde está a sua maior dor. Fui rejeitado, fui abandonado. Não sei quem é meu pai, não sei, minha mãe me deixou, minha avó cuidou de mim. Parece que eu não existo, parece que não tem um caminho, mas mais uma vez eu vou repetir, ainda tem um caminho. Você não precisa negar a queda, o problema é quando você se afunda na queda. E o filho pródigo nos dá uma aula, porque ele não caiu nessa queda, ele se levantou nisso. Ele chegou no limite dele, mas aí ele vem, meu irmão, e sabe qual o caminho que vai trazer ele de volta ao Pai. Ele se sentiu perdido, se sentiu longe, se sentiu excluído, se sentiu abandonado, mas quando ele entrou pelo caminho, o Pai mesmo de longe, eu disse, guarda isso, o Pai de longe, ele se sentindo perdido, o Pai o viu de longe. Se o Pai o viu, ele não está mais perdido. Ele se sentiu longe. Quando o Pai viu, o Pai correu ao encontro dele. E o Pai o abraçou. O primeiro passo, meu irmão, você dá. O resto, Deus, ele se responsabiliza. O resto, Deus, ele nos preenche. O resto, Deus, ele nos completa. Nós estamos indo para o caminho mais difícil. E o caminho mais difícil nos deixa longe de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais estragado eu fico. Eu vejo uns vídeos de vocês. Vocês colocam o antes e o depois, falam, meu Deus, estava estragado, hein? Tão jovem e estragado. Vocês se aproximaram de Deus. Vocês se aproximaram de Jesus. E ele pega Jacó, transforma em Israel. Resumindo, ele pega a mentira, ele pega o engano, ele pega tudo que era errado e transforma em princesa e príncipe de Deus. O caminho não me deixa longe de Deus, porque tudo que fica longe de Deus estraga. O caminho me deixa próximo de Deus. E tudo que me aproxima de Deus me aperfeiçoa, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu falei no primeiro culto, e é muito legal isso. Nós gostamos do Instagram, gostamos do TikTok, mas a sua foto que você tira, principalmente as meninas, você vai olhar se o cabelo tá bom. Tem negócio de lado, né? Qual é o meu melhor lado? Qual o seu melhor lado, Camila, da foto? Lado direito ou esquerdo? Esquerdo. Quem aqui o melhor lado é o direito? Eu não vou perguntar para os homens, se você responder o seu lado, eu vou dar um lado em você, não é possível. O homem não tem isso. Mas as mulheres têm lado. Minha esposa fala isso, não, eu gosto do lado, esse lado. Eu falo, meu Deus, o que tem a ver esse lado com esse lado? Você tem lado também, Clevinho? Nenhum, né? Não? Ah, bom. Mas tem negócio de lado. Se a foto sair zoada, o que você faz? Edita, tira. A maioria de vocês ainda não é casado, alguns estão namorando. Mas minha esposa faz uns vídeos, ela coloca lá uns negócios, umas imagens lá, que às vezes eu apareço na imagem dela com batom. Algum homem já passou por isso aqui? Só eu? Já passou, Robinho? Como é que você fica de batom? Dá certo não, né? Por quê? Porque a mulher, ela quer colocar a melhor maneira editada. A edição, ela te valoriza, mas a edição esconde a verdade. O diabo, ele está craque em nos editar dentro da igreja. Glória a Deus da igreja e vai para não sei na onde, na rua. Ô pastor, senhor pastor, na sua casa, ei, mas faz você, mãe.
editado. Não é verdade. Mas ainda dá tempo. As minhas mãos servem para louvar o Senhor. Mas o primeiro muro, a sua mão vai lá na menininha e sabe onde vai? Editado. E eu não sei o que é pior, se é a mão ou quem deixa colocar a mão. Na verdade é tudo farinha no mesmo saco. E aí vamos curtir agora, porque o pecado é prazeroso, mas ele rouba tudo. E na verdade, vamos ter o prazer agora, passa no crédito. Eu curto agora, mas a conta vem amanhã, depois. Valorize-se. Talvez alguns jovens de vocês já está marcado alguma coisa quando sair daqui para ir a algum lugar. Deleta hoje. Não engane sua mãe. Não engane seu pai. Não engane seu Deus. Porque o inimigo, ele quer te oferecer através do pecado tudo. Mas o diabo, quando entra o pecado, ele rouba tudo. O filho pródigo fez isso. O filho pródigo falou: papai, me dá minha herança, é meu direito. Que direito? Matou o pai vivo. Mas pela misericórdia, como o pai te dá livre-arbítrio, ele fala: vai lá, vai viver o que você quer viver. Você dançava no louvor e agora está rebolando igual uma doida por aí. E saiba, jovens, não tem como esconder, até mesmo os Instagrams lacrado, está chegando no meu WhatsApp algumas jovens dançando, rebolando, menino dando tapa. Ai, pastor, chega isso, chega! E daqui a pouco vai ter chantagem com você, porque você quis curtir tudo, e o diabo vai roubar tudo. Você falou: é só um prazer, passa agora no crédito, e a fatura chega. Daqui a pouco vão te chantagear. Se você não fizer isso, eu vou te expor. Porque eu tenho facilidade de me expor no mundão, mas tenho dificuldade de me expor para Jesus, que é a salvação. Cuidado, não brinque. E o nosso cuidado de vocês é como se fossem filhos, que hoje saia toda a edição da sua vida, toda a parte editada da sua vida, e que hoje nasça a verdade de Cristo em sua vida, antes que seja tarde demais. João capítulo 8 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Fugir de Deus não resolve. Fugir de Deus só aumenta o estrago. Pega no ombro de alguém e diga assim: nunca fuja de Deus. Diga para ele com voz de profeta: se fugir, seu estrago vai dar até dó. A verdade, gente, é que nós estamos cansados de mentira. A gente não aguenta mais as farsas. Até brinquei no último culto, mas a Virgínia, ela separou do Zé... Zé o quê? Tá conhecendo bem, né? O Zé Felipe, né? Mas você vê que separação bonita. Sabe onde ela está agora com o Zé Felipe? Em Lisboa, fazendo show, numa suíte presidencial. É uma separação tão estranha. A gente vai morar na mesma casa, de amigo. E aí, se deixar, isso vai nos influenciando. É uma mentira. E nós vamos acreditando na mentira. E nós vamos levando a mentira para dentro de casa. E o pai da mentira é o diabo. E a mentira traz pecado. E o pecado me afasta de Deus. E o salário do pecado é a... Pastor, a morte não é física que eu estou dizendo. A morte, ela é espiritual. E o melhor lugar para o diabo plantar mentira, te deixar plantado, escondido, às vezes, é aqui, ó, no nosso meio. E nós, quando identificarmos isso, não devemos apontar, precisamos ajudar e falar: não acabou tudo, ainda tem um caminho. Não acelera o passo, não tenha pressa, respira. Deus está no controle de tudo, e tudo vai dar certo para a glória de Deus.
Deus não quer a sua versão editada. Deus quer a sua versão da verdade. Agora, sabe qual é a nossa diferença? É que nós sabemos qual é o caminho de volta. O problema é que às vezes nós não queremos voltar. E a diferença do filho pródigo é que quando ele reconheceu, quando ele identificou, ele não abriu mão. Ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. Pastor, eu estou na igreja com um monte de gente, eu estou me sentindo perdido. Pastor, eu estou na igreja com um monte de gente, eu estou me sentindo longe. Hoje, tome uma decisão de voltar. Hoje, tome uma decisão de se valorizar. Hoje, tome uma decisão de não distanciar de Deus. Longe de Deus, o filho pródigo ficou estragado. Mas quando ele reconheceu quem ele era, e ele voltou para a casa do pai, na mesma hora, o pai trocou as vestes, o pai colocou uma sandália, o pai colocou um anel, e aquele que desejava comer comida de porcos, teve um banquete maravilhoso preparado para ele. Nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Existe um caminho, e é esse caminho que hoje eu desejo que vocês entrem, que é o caminho da salvação, que é o caminho da santidade, é o caminho da purificação. Vai ser o caminho mais fácil? Não, vai exigir de você renúncia, vai exigir de você entrega, vai exigir de você esforço, vai exigir de você integridade, mas esse é o caminho que nos blinda e que nos leva à eternidade. Eu quero que vocês fiquem em pé, por gentileza. Você não está perdido, você não está longe, você só precisa tomar uma decisão. Você sabe qual é o caminho, e o Pai está dizendo hoje para você: por que você não volta? Encare a realidade e volta. Sem reconhecimento não existe restauração. O mundo não vai brincar de ser mundo, não. O diabo não vai brincar de ser diabo, não. Crente não brinque de ser crente. Filho de crente não é crente. Filho de peixe é peixe. Filho de crente não é crente. É uma decisão que eu devo tomar. Estava perdido, estava longe, mas hoje eu resolvo tomar uma decisão de me aproximar. Hoje Deus tira a edição, porque Ele quer a sua verdade. E eu fiz isso no primeiro culto, e eu quero fazer no culto 2 também. Aqueles que vieram no primeiro culto, que eu estou vendo que tem bastante gente que está no primeiro culto devido à reunião, não precisa vir. Mas eu quero você que tem pureza do coração, você que entende que você não é 100%, você que entende que Deus ele precisa plantar em você a verdade, você que entende que precisa da direção de Deus, para não se desviar do caminho, não distanciar dele, porque longe dele está estragado. Pega as amigas suas da igreja que dançava, que louvava, e agora está longe, está estragado, está sem graça. O pecado oferece tudo, você tem toda a liberdade, vai. Você vai viver tudo e eu vou roubar tudo. Mas antes que aconteça, existe um Deus que derramou um sangue por mim e por você na cruz. E hoje Ele quer nos purificar. Então se alguém hoje quer receber essa oração, e não é apelo para aceitar Jesus agora, não é para voltar para Jesus, é simplesmente dizer: Jesus, eu quero a sua verdade. Jesus, me ensina a entrar pelo seu caminho. Jesus, me ensina a não desviar do seu caminho. Jesus, eu quero a sua presença, eu não vou negociar por nada. Jesus, eu não quero passar o cartão de crédito do pecado, viver algo hoje e colher uma fatura amanhã. Se você quer receber essa oração durante o louvor, eu vou orar por quem estiver aqui na frente, porque tudo que você esconde, te controla, Deus não pode curar. Mas tudo que você expõe para Deus, na hora, no mesmo instante, vestes novas,
anel no dedo, sandália nos pés, banquete preparado. Então, se você sente que você quer essa oração, sai do seu lugar agora, vem aqui na frente, que durante o louvor o papai vai curar você. É só para quem é quebrantado. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só para quem é pecador. É só para quem é falho. Só tenho você. É só para quem não consegue controlar o pecado. É só para você. Eu vaguei. Sim, Deus. O mundo afora. Encare sua realidade. Encontrei. Deus não cura o que você esconde. Agora eu tenho você. Fugir de Deus não resolve, só te estraga. Tenho você. Eu vaguei. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, só tenho você. A edição vai cair. Só faltava eu perceber. Vocês da igreja, estenda a mão aqui para eles. Ninguém vai impor as mãos em vocês, que na verdade é uma escolha. Você pode sair daqui agora, receber oração, ir lá para o seu contato, ir lá para a balada que você já marcou. Você pode chegar na sua casa hoje 3 da manhã, 4 da manhã. Pode. Você é livre. É um cartão de crédito que você vive agora. O prazer do pecado te promete tudo, mas em contrapartida ele te rouba em tudo. Rouba a presença, rouba a santidade, rouba a verdade. Mas hoje você não perdeu tudo, ainda existe um caminho. E quem entrar por esse caminho, como o filho pródigo fez, você que achava que estava perdido, o Pai te viu. Você que achava que estava longe, o Pai te abraça. Você que achava que não tinha solução, o Pai te alimenta. Você que achava que estava sujo, o Pai dá roupa nova. Você que achava que estava sendo controlado pelo pecado, o Pai dá um anel de autoridade, porque você é filho. O problema não é a queda, já aconteceu, não tem como voltar. O problema é gostar de ficar caído. Lúcifer caiu, levou 1/3 e permaneceu caído. E você? Escolhe hoje. Você sabe qual é o caminho. Você sabe qual é a direção. Você pode ouvir por um ouvido e sair do outro, mas a partir de agora você não pode alegar ignorância. Resumindo, a fatura do cartão vai dobrar os juros. Talvez vai ser uma conta que a sua vida vai ser ceifada para ser paga. Talvez vai chegar uma conta de uma gravidez antecipada antes da hora. Talvez uma doença vai chegar. Talvez uma enfermidade vai chegar. Porque o salário do pecado é a morte. Não se assuste, está sendo orientado a isso. Hoje é um dia de choque de realidade. Estava longe, perdido, mas hoje o Pai te alcança. Porque nem tudo está perdido ainda, existe um caminho. E eu abençoo a vida de vocês nesse instante. Que o inimigo tire todos os sintomas de culpa. Aquilo que você carregava, agora cai por terra. Todo desejo pecaminoso, você vai sentir nojo dele. Homem que tem desejo por homem, mulher que tem desejo por mulher, mulher que está expondo o seu corpo, homem que não respeita as mulheres, vícios escondidos, de masturbação à prostituição. Agora, inimigo, parta em retirada, porque essa vida tem dono, e o preço foi pago na cruz. Não adianta vir cobrando fatura, o papai já pagou a conta.
Mas essa conta só é paga para quem entra pelo caminho. Libertação é para filho, não é para quem brinca de ser filho. Ouça isso, não brinque de ser filho. Sabe por quê? O pai te adotou. O que é isso, pastor? O pai te escolheu. Você não escolheu a sua mãe, você não escolheu o seu pai. Seu pai e sua mãe não escolheu um filho, não escolheu. E o que veio estava lá, agora o pai não. O nosso pai não. O nosso pai falou: eu escolho ele, eu escolho ela, eu morro por ele, eu morro por ela. E isso não te dá direito de brincar com o pai, porque o pai te adotou. Eu era órfão, eu era perdido, eu estava longe, mas ele falou: eu te amo, eu te escolho, você é minha, escolhida minha, e eu não abro mão de você. Que o amor de Deus agora te constranja, Espírito Santo.